paz, irmãos. Glória a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Por mais um dia na presença dEle, né? Quero pedir para os irmãos abrirem em Gálatas 5. Gálatas 5, do 16 até o 25, eu vou ler. Diz assim. Amém? Gálatas 5:16. Diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém? Só até aqui. Que o Espírito Santo de Deus que nos deu a vida, que Ele controle as nossas vidas, né? Que a gente permita que Ele controle as nossas vidas. Agora em maio nós estamos falando sobre a virtude da benignidade, né? Que faz parte do fruto do Espírito Santo. E apesar de já ter sido dito, né, de outros irmãos que já passaram por aqui, né, nos ministrando sobre a virtude do Espírito Santo, né, para ficar bem esclarecido, né, para ficar bem enfatizado que, para nós praticarmos essas virtudes, qualquer virtude do Espírito Santo, não é algo que a gente consiga fazer apenas pela nossa vontade. Não basta só eu querer sentir vontade de fazer, ou eu vou conseguir fazer só porque eu estou me esforçando, né, pelo meu próprio esforço. Em Romanos 7, do 19 ao 20, Paulo diz que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Mas o mal que a gente não quer fazer, quando menos a gente espera, a gente se pega fazendo, né? Por quê? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. E praticar os hábitos dessa natureza pecaminosa é muito fácil. Não exige nenhum tipo de esforço, praticamente a gente faz no espontâneo, né? É só acontecer algo negativo, algo que eu não estou esperando, é só eu me frustrar que a raiva já toma conta, eu já quero me indignar, eu já quero me revoltar, eu já quero maldizer da situação ou maldizer da pessoa, julgar, né, discriminar sem fazer força, né? Eu não preciso, né, isso já é meu, já é da nossa natureza humana, porque esses são os hábitos do pecado, né? E nós fomos gerados, nós nascemos no pecado. Mas para praticar o bem, né, o versículo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Porque para praticar o bem, a gente precisa se esforçar, não é da nossa natureza humana, né, praticar o bem. A gente precisa ter coragem, ser determinado, porque não é algo natural nosso. Às vezes, a gente até tem sucesso, né? Quando você se esforça para fazer algo bom, quando você tem o desejo de fazer algo bom, mas isso não tem uma constância. Você acerta ali, mas erra lá, né? Você consegue ser misericordioso com um, porque você lembrou, ser bondoso com o outro, trazer paz para uma situação, mas isso não é algo constante.
no dia seguinte, no momento seguinte, você tropeça naquilo que você acertou anteriormente. Porque você ficou confiando ou na sua boa vontade, né? Ou ficou se esforçando para lembrar. E se nós ficarmos dependendo, né, só disso, nós não temos condições de sermos constantes na prática das virtudes do Espírito Santo. Mas se eu depender única e exclusivamente da presença do Senhor e do agir do Espírito Santo, de Deus em mim, isso vai me dar condições, vai me sustentar para que eu consiga praticar as virtudes do Espírito Santo sempre, todas as vezes que for necessário e quantas vezes for necessário, né? Quando eu desejo e permito que o Espírito Santo de Deus habite em mim, né? Mas habitar no sentido de morar, né? Habitar no sentido de residir, de estar comigo todos os dias e todo dia, desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Às vezes a gente, né, pede, Senhor, me dá 5 minutos. Não, mas que a gente fique o tempo todo com o Espírito Santo, Ele habitando dentro de nós. Aí sim, nós vamos ter condições, né? Nós vamos ter o combustível suficiente para manter essa constância na prática das virtudes do Espírito Santo, né? Sem que isso seja um peso, sem que isso seja um fardo, né? Eu sou misericordiosa porque o Espírito Santo está me conduzindo a agir com atos de misericórdia com aquela pessoa. E eu vou obedecendo e vou realizando, vou praticando, e o nome do Senhor vai sendo engrandecido através dos resultados da minha obediência, né? Essa semana eu ouvi a frase minha casa, minhas regras. E quando a gente entende o sentido da gente ter aceitado Jesus como o nosso Senhor, é para quê, né? É para que nós vivamos debaixo da ordem do Senhor. Ele é o nosso Senhor. Nós somos os seus servos, né? Ele é que comanda, Ele é que faz. E porque a gente sabe que a ordem que Ele nos der, os planos que Ele fizer para nós, vão ser melhor do que as nossas atitudes. O resultado vai ser melhor do que os nossos planos, né? Então, como se a gente entregasse para Ele, né, a chave da nossa casa, a senha, né, da fechadura, o controle do portão. E agora, quem manda nessa casa, que é a minha vida? É o Senhor. Ele abre, fecha a porta quando Ele quer, para quem Ele quer. Ele muda as coisas de lugar conforme Ele quer. E a gente fica nessa dependência, né? Então, a frase que eu vi, minha casa, minhas regras, passa a ser outra. A gente fala para o Senhor, Senhor, esta é a tua casa, né? E que reine em mim as tuas regras, que sejam feitas as tuas regras. E a gente fica debaixo dessa dependência do Senhor, sabendo que o resultado do que Ele mandar nós fazer vai ser o melhor para nós e para as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Todo mundo vai sair ganhando. Eu, né, pesquisando assim rapidinho sobre a benignidade, porque o tempo foi curto, eu ouvi alguém dizer que benignidade é algo difícil de definir, mas é algo que quando a gente vê aquela ação, a gente sabe identificar. A gente consegue perceber que aquilo é um ato de benignidade, né? São atitudes de amabilidade, generosidade, de preocupação com o outro. No final do versículo 18, né, que a gente leu aqui de Gálatas, diz que para a prática das virtudes do Espírito Santo não existe lei. Então, não existe nenhuma lei, né, para regulamentar a quantidade de vezes que eu devo ser gentil no dia com alguém, né? Não existe nenhuma lei que diz os limites permitidos, faz assim, ama assim, reage assim, não faz assado. Para aquela pessoa em específico, seja gentil, para aquela outra, não, né? Não existe lei, não existe regras para você ser benigno com as pessoas, né? Talvez por isso seja difícil definir o que é benignidade. Mas movidos pelo Espírito Santo, nós somos livres para agirmos com benignidade sem restrição, sem limite nenhum. É aquela frase, né, que nós cristãos, quando estamos reunidos e quando queremos assim, algo de alguém, a gente fala, né? Deixa Deus te usar. Se você sentir de fazer algo para mim, não retenha. Deixa Deus te usar. É realmente esse deixa Deus te usar para você fazer para o outro o bem que você queria que fizessem para você, né? Deixa Deus te usar para você mimar o outro da forma que você gostaria de ser mimado.
como você gostaria de ser entendido, de ser socorrido, né? Enfim, é você tratar o outro da forma que você gosta que Deus te trata, da forma como o Senhor te trata, com bondade, com misericórdia, né? Aquelas coisas boas que o Senhor faz para você, além do que você pensa, além do que você imagina, é você fazer para o outro, né? Em Mateus 23, 36, naquela ocasião, os fariseus perguntaram para Jesus: qual é o mais importante de todos os mandamentos? E Jesus disse que o primeiro mais importante é amar a Deus, né? Sobre todas as coisas. E que o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro, que é amar o próximo como a nós mesmos. Aqui não é uma opção de escolha que Jesus apresentou para aqueles fariseus, né, que estavam perguntando. É um estilo de vida o que o Senhor falou. É uma conduta a ser seguida para quem escolheu ter Jesus como seu Senhor. Eu escolhi ter Jesus como meu Senhor. E o meu Senhor me ensina, né? Ele quer que eu viva dessa forma, né? Que eu ame a Ele sobre todas as coisas e que eu ame o próximo como a mim mesmo. E na sequência ele fala, porque todos os outros 8 mandamentos, Jesus disse que eles foram feitos, eles são baseados nesse amor a Deus e nesse amor ao próximo. E é assim que nós devemos fazer. Porque se eu fizer assim, vai dar certo. Se eu fizer assim, eu não vou errar. Eu não vou errar nem com Deus, nunca. Porque eu estou amando Ele sobre todas as coisas. E eu também não vou errar com o meu próximo. Porque, né, eu estou tendo com Ele as atitudes que eu gostaria que alguém tivesse comigo. Muitas vezes, alguém tem uma dificuldade e a gente ajuda em oração. Alguém está passando por um problema e a gente fica sabendo, a gente ajuda em oração, a gente jejua, né? A gente clama ao Senhor para que o Senhor entre com a providência naquela situação, mas sempre há algo mais que a gente pode fazer, né? Eu posso oferecer ajuda de alguma outra forma, talvez com o meu tempo, às vezes com os meus recursos. A solução do problema não vem de mim, né? A solução do problema talvez eu não tenha na mão. É uma cura, eu não tenho poder para curar. É uma porta aberta que o meu irmão está precisando, eu não tenho, né, condições de abrir essa porta, mas sempre há algo mais que eu possa fazer. E paralelo à minha oração, paralelo ao meu jejum, eu preciso fazer esse algo mais, né, para aquela situação, para que aquela situação do meu irmão fique mais confortável, né, para que traga um alívio, mesmo que temporário, mas que traga um alívio para ele naquela situação que ele está passando, né, ou um consolo, ou até mesmo que o ambiente fique melhor, que o ambiente fique mais alegre, mais festivo. O que tiver ao meu alcance para fazer, algo a mais que eu puder fazer, né, eu acho que é a benignidade. Então a gente deve fazer esse algo a mais. Às vezes a gente pensa em benignidade só no sentido de que a pessoa está precisando de algo e eu, né, vou lá e ajudo de uma forma especial e alivio a dor ali, e a glória é do Senhor, né? Porque tudo que nós fazemos é porque o Senhor nos permite fazer. Então, se houve alguma virtude, a glória é para o Senhor. Mas existe também aquelas atitudes de benignidade nas situações onde já está tudo bem, né? Já está tudo certo, porque o Senhor Jesus, Ele faz isso com a gente, né? Muitas vezes você pede para Ele algo, Senhor, eu preciso de algo assim. Você idealiza, imagina, por quê? Se Ele te der assim, do jeito que você está pedindo para você, já está bom. Já satisfaz o que você precisa, já resolve o seu problema. Mas Ele vem, como está escrito em Efésios 3:20, e faz infinitamente mais do que você pensou. Infinitamente mais do que você pediu, do que você imaginou. E esse infinitamente mais, esse algo a mais, né? É a benignidade dele conosco. Senhor, eu pedi um carro, né, de 2 portas, Ele vai te dar um de 4. Um de 2 já estava bom, mas Ele vai e te dá um de 4. Essas outras 2 a mais é a benignidade do Senhor para com você, né? E é assim que a gente tem que agir com o outro. Eu posso fazer isso, mas e se eu puder fazer um pouquinho mais? Então, deixa o Espírito Santo de Deus te usar e faça esse um pouquinho mais, né? Foi como
A Neide comentou agora sobre a irmã Cidinha. Graças a Deus já está tudo certo. A viagem está garantida, né? As coisas já estão tudo pronta. Mas o abraço faz toda a diferença. Ela precisava receber esse abraço? Talvez não precisava, mas ele faz toda a diferença, né? E assim o Senhor faz conosco. Em Mateus 5,44, Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos e a orar pelos que nos perseguem, para nos tornarmos filhos de Deus. Amar o inimigo e orar por quem nos persegue é um ato de benignidade, né, irmãos? É uma virtude de quem tem o Espírito Santo de Deus, porque na nossa vontade humana, o meu desejo é de me vingar do meu inimigo, não é de amar, né? É de orar para que o Senhor o consuma, para que o Senhor o destrua. Mas aqui, essa informação que o Senhor nos dá para amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos percebem, não é para fazer uma oração de destruição, é para fazer uma oração benigna, né? É para orar para que o Senhor o perdoe, para que o Senhor faça com que ele se arrependa, para que a alma dele também seja salva. E só o Espírito Santo de Deus que nos capacita para agir assim, na nossa vontade. Alguém está pisando no meu pé, eu não vou pensar na salvação dessa pessoa. Eu quero que essa pessoa seja destruída, saia do meu caminho, na minha vontade humana. Mas quando eu sou guiada, quando eu permito que o Espírito Santo de Deus me dirija e me usa, eu vou dobrar meu joelho e vou apresentar a vida dele ao Senhor, para que o Senhor o perdoe, para que o Senhor traga a consciência o que ele está fazendo, para que ele se arrependa e para que eu e ele possamos ter uma vida eterna nos céus. Amém? E o Senhor, tudo aquilo que ele nos pede para fazer, né? É porque ele já fez. Tudo aquilo que ele nos pede para ser é porque ele também já foi. No versículo 45 deste mesmo capítulo, Jesus diz que Deus faz com que o sol brilhe para os justos e os injustos, que a chuva caia sobre os bons e os maus. Ou seja, enquanto Deus é longânimo, é paciente, esperando que o homem injusto, né, que o homem mau se arrependa, o busque e se converta, durante esse tempo que Deus está esperando, né, ele tomar esse tipo de atitude, Deus também mostra para ele a sua benignidade. Mostra para esse homem mau, né, permite que ele participe, que ele se beneficie do calor do sol, do favor da chuva, né? Não é porque ele está no erro que o Senhor o abandona. O Senhor age de benignidade com ele, permitindo que ele também participe dessas coisas, mesmo ele sendo um homem mau, um homem justo. Aqui a gente vê as duas virtudes do Senhor, né? Ou mais que duas, mas eu vejo a longanimidade e a benignidade, né? Por isso, a gente não tem que agir com o outro da forma que ele age com a gente, mas agir conforme o Espírito Santo de Deus nos direciona a fazer. Foi assim que Jesus fez, foi isso que ele nos ensinou. E nós também somos capazes de fazer, mas se a gente permitir que o Espírito Santo de Deus nos use, que o Espírito Santo de Deus nos direcione, trabalhe em nós. Tem uma canção que ela se chama Mais, né, aquele grupo Raiz Coral. E eu vejo nessa canção a benignidade de Deus. Eu conheço ela há muito tempo, mas ontem me despertou isso, né? É Deus fazendo o algo a mais, né? Fazendo além do esperado. Tem um trecho dela que diz assim: pedi calor, Deus me deu verão. Pedi voz, Deus me deu canção. Pedi resposta, Deus me deu solução. Pedi que olhasse, né, que apenas ele olhasse, e Deus me deu a mão. Pedi pão, Deus me deu sabor. Pedi bens, Deus me deu valor. Pedi sorriso, Deus me deu humor. Pedi vida, Deus me deu vigor. Pedi carinho, Deus me deu amor. Imagina essas situações, né? Você pede algo para Deus e Ele te dá muito mais do que você pediu, né? Você pede uma voz para cantar, para falar, e o Senhor é capaz de te dar letras, né? Te dar canções, para você, através da sua voz, alcançar o coração das pessoas com as suas palavras. Você pede um amigo para se relacionar, às vezes no trabalho, na escola, em algum outro lugar que você se sente sozinho, e o Senhor te coloca uma pessoa, e dali um tempo, aquela pessoa se torna um irmão para você. Você queria só um amigo num determinado momento, mas ele se torna um irmão, né? E quantas vezes a gente já não passou por essa situação?
Você pede pão e o Senhor coloca, né, o que o Ricardo sempre diz, um recheio ali naquele pão, para você poder se alimentar com o pão e ainda, né, saborear, né, o sabor daquele recheio, se beneficiar com o sabor daquele recheio, né? E são esses atos de benignidade que Deus realiza para nós, que é tão bom para nós, né? Que nos faz tão feliz, que a gente precisa também realizar na vida daqueles que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso caminho, né? E é realizar e é fazer sem escolher. Para quem o Senhor te dirigir para fazer, sem escolher, sem fazer nenhum tipo de seleção, apenas obedeça, né? Apenas faça. E acredito nos bons resultados da sua obediência, vai ser bom para nós e bom para as outras pessoas também. Amém? Foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração, que o Espírito Santo de Deus possa trazer mais da sua revelação para os irmãos no nome de Jesus. Amém.